Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Maria. Hoje, quarta-feira, em que celebramos a missa votiva de São José, a liturgia nos oferece um trecho da carta aos Efésios, em que São Paulo insiste no tempo grande em que o mistério ficou escondido nas gerações passadas, um mistério que agora acaba de ser revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. O conhecimento deste mistério foi dado ao apóstolo Paulo por graça, por revelação. Deve-se pensar, sobretudo, na revelação que ele teve na estrada de Damasco. Qual é este mistério? É que os gentios, entre eles os efésios, são admitidos à mesma herança. São membros do corpo, que é a Igreja. São associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. São Paulo recebeu a graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele, o Criador do Universo. Em Cristo, pela fé nele, nós temos a liberdade de nos aproximar de Deus com toda a confiança. É algo que São Paulo não sabe exprimir devidamente por palavras, mas é uma coisa muito grande, o mistério do desígnio de Deus de salvar a todos, e não só aos judeus, de abrir a sua misericórdia à universalidade, não restringindo a particularidade judaica. Ele fez isso porque ele nos ama. Nenhum de nós merecia, nem os judeus, nem os gentios. Tudo isso foi graça. E São Paulo insiste na graça de Deus e, por conseguinte, na gratidão que devemos ter a Ele e na correspondência pelas boas obras à sua misericórdia. O Evangelho hoje apresenta uma continuação do Evangelho de ontem, em que Jesus fala sobre a vigilância. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Mas o ladrão não avisa, por isso o dono da casa tem que ficar vigilante. Jesus se compara a um ladrão. O Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Ele chegará, seja na sua segunda vinda no fim do mundo, seja na hora em que chegar para nós o momento da morte. Mas será na hora em que menos esperarmos. Devemos, portanto, estar preparados. Pedro então perguntou: esta parábola é para nós ou é para todos? A resposta é para todos, mas sobretudo para vós, apóstolos, para vós que tendes cargo pastoral, para vós que tendes administração. Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa? Esta foi a antífona de entrada de hoje da missa votiva de São José. Este administrador que Deus colocou para dar a ração de trigo a todos na hora certa, a Igreja aplica isto a São José, que foi o pai providente da Sagrada Família. Mas todos os que foram colocados em algum cargo de administração serão responsáveis pelos administrados. Eles têm que dar a ração de trigo, a comida, na hora certa. Quer dizer que os que estão na igreja têm que alimentar com arroz, feijão e cesta básica aqueles que lhes foram confiados. Também, mas muito mais do que isso, tem que alimentar com a palavra de Deus, com os sacramentos, com os meios sobrenaturais de salvação, e tem que alimentar na hora certa. Não podem deixar passar fome, nem sede. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Imagine se um de nós, na hora em que o Senhor vier nos visitar, encontrar-nos catequizando uma gestante, ou então batizando o filho dela, ou então
convidando-a a se aproximar dos sacramentos, preparando-a para fazer uma boa confissão. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Tudo o que é de Deus pertencerá a este administrador fiel. Mas se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e a criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, esquecendo-se da sua missão, o senhor daquele empregado chegará num dia que ele não prevê, numa hora inesperada, e ele o fará participar do destino dos infiéis. E quanto aquele empregado será castigado? Depende. Se ele conheceu a vontade do Senhor e nada preparou, nem agiu segundo a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Se ele não conhecia a vontade do Senhor, mas fez coisas que merecem castigo, será açoitado poucas vezes. Haverá um castigo proporcional ao conhecimento. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Como é louco pensar em orgulhar-se pelo próprio conhecimento. Se Deus nos deu a conhecer muitas coisas, significa que nós temos uma dívida maior. Nós temos um dever maior de santidade e de santificar os outros, de sermos instrumentos de santificação. Então, quando nós recebemos muito, longe de nos vangloriarmos por causa disso, devemos tremer, pensando, severo será o nosso juízo, eu vou responder por aqueles que me foram confiados. Eu não tenho apenas que ser santo, eu tenho que transbordar em santidade para que os outros possam se saciar da santidade que, digamos assim, sobrar de mim. Esse é o dever de todo aquele administrador, de todos aqueles que têm alguém sob os seus cuidados, os pais em relação aos filhos, o padre em relação aos seus paroquianos, o professor em relação aos seus alunos, o catequista em relação aos seus catequizandos. Todos nós que recebemos muito, teremos um juízo severo e devemos estar vigilantes para quando o Senhor vier. Que São José, o guarda providente da Sagrada Família, que Maria Santíssima, Virgem Prudentíssima, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.